Olá, exploradores de mistérios e amantes da história. Preparem-se para embarcar em uma jornada fascinante ao berço de uma das civilizações mais enigmáticas e influentes de todos os tempos, o Egito Antigo. Das majestosas pirâmides que desafiam o tempo aos hieróglifos que guardam segredos milenares, desvendaremos os mistérios que envolvem essa terra de faraós, deuses poderosos e uma cultura que deixou uma marca indelével na história da humanidade. Nesse vídeo, exploraremos a fundo a história, a geografia, a religião e as curiosidades que tornam o Egito um destino tão cativante. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e venha conosco desvendar os segredos do Egito Antigo. Geografia e localização estratégica. Nosso ponto de partida é a localização privilegiada do Egito, um país que serve como ponte entre dois continentes, a África e a Ásia. Com uma extensão territorial que ultrapassa 1 milhão de quilômetros quadrados, o Egito abrange desde a Península do Sinai, fazendo fronteira com a faixa de Gaza e Israel, até o Sudão ao sul e a Líbia ao oeste. Banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a leste, o Egito controla importantes rotas marítimas, como os Golfos de Suez e de Aden. Essa posição estratégica foi crucial para o desenvolvimento do comércio e o intercâmbio cultural ao longo dos milênios. O Egito é dividido em 4 regiões principais: o Vale do Nilo, o Deserto Ocidental, o Deserto Oriental e a Península do Sinai. O Vale do Nilo, berço da civilização egípcia, é subdividido em Alto Egito, com seu vale estreito e monumentos históricos, e Baixo Egito, com o fértil delta do Nilo, essencial para a agricultura e o sustento da população. O delta do Nilo, com sua rica biodiversidade e terras férteis, foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura e o crescimento da população egípcia. A abundância de recursos naturais, como peixes, aves aquáticas e terras férteis para o cultivo, permitiu que as comunidades prosperassem e se organizassem em torno do rio. A fertilidade do delta do Nilo foi um fator determinante para o surgimento das primeiras dinastias dos faraós e a construção de impérios poderosos. Cairo, a metrópole milenar. Bem-vindos ao Cairo, a vibrante capital do Egito e a maior cidade da África e do mundo árabe. Com uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes, o Cairo é um verdadeiro caldeirão cultural, onde a história milenar se encontra com a modernidade. Imagine uma cidade que remonta a 116 a.C., na fase conhecida como Velho Cairo, com suas raízes na reconstrução de uma fortaleza persa pelos romanos. Antes disso, a região era chamada de Mênfis, capital do Império dos Faraós. Ao longo dos séculos, o Cairo testemunhou o domínio de diversos povos, desde otomanos e mamelucos até Napoleão e os britânicos. Após lutas pela independência, o Egito finalmente se tornou uma república em 1952, com o Cairo como sua capital. Hoje, a cidade exibe uma fascinante mistura de arquitetura antiga e moderna, com mesquitas imponentes, museus repletos de tesouros arqueológicos e arranha-céus que se erguem sobre as margens do Nilo. O Cairo é um centro econômico, político e cultural do Egito, com o turismo desempenhando um papel crucial em sua economia. Prepare-se para se encantar com as pirâmides de Gizé, patrimônio da humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que atraem milhões de visitantes todos os anos. Rio Nilo, a dádiva da vida. A artéria vital do Egito, o lendário Rio Nilo, é muito mais do que um curso d'água. É a própria fonte da vida que possibilitou o florescimento de uma das civilizações mais brilhantes da história. Com seus mais de 6.600 quilômetros de extensão, o Nilo é considerado o rio mais longo do mundo, atravessando 10 países africanos antes de desaguar no Mar Mediterrâneo, no Egito. Imaginem a força desse rio, nascido dos grandiosos lagos Vitória, em Uganda, e Tana, na Etiópia, cruzando vastas extensões de deserto, trazendo consigo a promessa de fertilidade e prosperidade. Para os antigos egípcios, o Nilo era uma dádiva dos deuses, um presente sagrado que permitia a agricultura, o transporte e o desenvolvimento de comunidades complexas. Heródoto, o historiador grego, chamou o Egito de dádiva do Nilo, reconhecendo a importância fundamental do rio para o crescimento e a consolidação da civilização egípcia. As cheias anuais do Nilo, ricas em nutrientes, fertilizavam as terras ao longo de suas margens, permitindo o cultivo de trigo, cevada e outras culturas essenciais para a alimentação da população. Esse ciclo de cheias e vazantes era tão fundamental para a vida no Egito que os antigos egípcios desenvolveram um complexo sistema de irrigação e um calendário baseado nas fases do rio. Além da agricultura, o Nilo também era uma importante via de transporte, conectando diferentes regiões do Egito e facilitando o comércio e o intercâmbio cultural.
As águas do Nilo eram palco de embarcações que transportavam pessoas, mercadorias e ideias, contribuindo para a unificação e o desenvolvimento do país. O Nilo não era apenas uma fonte de água e alimento, mas também um elemento central na cosmologia egípcia, representando a vida, a renovação e a eternidade. Os deuses do Nilo, como Api, o deus da inundação, eram venerados com fervor, e as águas do rio eram consideradas sagradas. Sem o Nilo, a história do Egito seria completamente diferente. Formação do Egito e influências culturais. A história do Egito é uma tapeçaria rica e complexa, tecida ao longo de milênios por faraós poderosos, deuses enigmáticos e a influência de diferentes culturas. Nossa jornada começa no período pré-dinástico, por volta de 3100 a.C., quando pequenos reinos independentes se uniram sob o comando de um único governante, dando origem ao Egito unificado. A partir daí, o Egito antigo floresceu em uma sucessão de dinastias, cada uma com suas características e contribuições para a cultura e a história do país. Imaginem o poder dos faraós, considerados divindades encarnadas, governando com autoridade absoluta e deixando um legado de monumentos impressionantes, como as pirâmides e os templos que ainda hoje nos maravilham. Mas a história do Egito não se limita aos faraós e às suas dinastias. Ao longo dos séculos, o Egito foi palco de invasões e conquistas por diferentes povos, cada um deixando sua marca na cultura e na identidade do país. Persas, gregos, romanos, árabes e otomanos, todos contribuíram para a formação do Egito que conhecemos hoje. Alexandre, o Grande, conquistou o Egito em 332 a.C., inaugurando a dinastia ptolomaica, de origem grega, que governou o país por quase 3 séculos. Cleópatra VII, a última rainha ptolomaica, tornou-se uma figura icônica, conhecida por sua beleza, inteligência e relacionamentos com figuras importantes da época, como Júlio César e Marco Antônio. O domínio romano, que se seguiu à dinastia ptolomaica, trouxe novas influências culturais e políticas, consolidando o Egito como uma província importante do Império Romano. A chegada do Islã, no século VII d.C., marcou uma profunda transformação na cultura e na religião do Egito, que se tornou majoritariamente muçulmano. Essa rica mistura de influências culturais e históricas moldou a identidade do Egito, tornando um país único e fascinante. Canal de Suez, uma rota estratégica. Agora, vamos navegar por uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, o Canal de Suez. Essa impressionante obra de engenharia, com seus 193 quilômetros de extensão, conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, encurtando significativamente as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Imaginem a importância estratégica do Canal de Suez, permitindo que navios evitem a longa e perigosa rota ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. A história do Canal de Suez remonta ao século XIX, quando o francês Ferdinand de Lesseps liderou o ambicioso projeto de construção. Inaugurado em 1869, o canal se tornou um símbolo do progresso e da engenhosidade humana, transformando o Egito em um importante centro do comércio global. O Canal de Suez não apenas facilita o transporte de mercadorias, mas também desempenha um papel crucial na geopolítica mundial, sendo palco de disputas e conflitos ao longo da história. Hoje, o Canal de Suez continua sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, com milhares de navios transitando anualmente, transportando uma enorme quantidade de cargas e passageiros. Ran El Halili, um mergulho na cultura local. Preparem-se para uma experiência sensorial inesquecível no Ran El Halili, o mercado mais famoso do Cairo e um verdadeiro portal para a cultura egípcia. Imaginem um labirinto de ruas estreitas e sinuosas, repletas de barracas que oferecem de tudo, desde especiarias exóticas e perfumes inebriantes até tapetes persas, joias deslumbrantes e lembranças de todos os tipos. O Ran El Halili é um festival para os sentidos, com suas cores vibrantes, aromas irresistíveis e o burburinho constante dos comerciantes e compradores. Fundado no século XIV, o Ran El Halili é muito mais do que um simples mercado. É um centro cultural, um ponto de encontro onde moradores e turistas se misturam em meio à atmosfera mágica e vibrante. Aqui, a arte da pechincha é levada a sério, e negociar o preço faz parte da experiência. Não se acanhem em pechinchar com os comerciantes. É uma tradição local e uma forma divertida de interagir com a cultura egípcia. Lembrem-se de que o primeiro preço oferecido é sempre negociável, e um bom negócio é motivo de orgulho tanto para o comprador quanto para o vendedor. Além das compras, o Ran El Halili também oferece uma oportunidade única de experimentar a culinária egípcia, com seus sabores exóticos e aromas irresistíveis. Deliciem-se com um chá de menta fresco,
Experimentem as iguarias locais e deixem-se envolver pela atmosfera vibrante e acolhedora desse mercado histórico. Gastronomia egípcia, sabores e tradições. A culinária egípcia é um verdadeiro banquete para o paladar, uma mistura deliciosa de sabores e tradições que reflete a rica história e a diversidade cultural do país. Influenciada pelas cozinhas mediterrânea, árabe e africana, a gastronomia egípcia oferece uma variedade de pratos que agradam a todos os gostos. Preparem-se para se deliciar com o koshari, o prato nacional do Egito, uma combinação inusitada de arroz, macarrão, lentilhas, grão de bico e molho de tomate picante. Experimentem o falafel, os bolinhos fritos de grão de bico, e o shawarma, a carne marinada assada em um espeto vertical, servida em pão pita com salada e tahine. Para os amantes de carne, o kebab, carne grelhada em espeto horizontal, é uma opção irresistível. E não deixem de provar os doces egípcios, como um ali, um delicioso pudim de pão com leite, nozes e passas. Acompanhem suas refeições com chá de hibisco gelado, conhecido como carcadé, ou um caldo de cana-de-açúcar fresco. A culinária egípcia é uma experiência gastronômica imperdível, que certamente encantará seus sentidos e deixará uma lembrança duradoura de sua viagem ao Egito. Luxor, a cidade dos templos. Luxor, a antiga Tebas, capital do Egito durante o Império Novo, é um verdadeiro museu a céu aberto, um testemunho da grandiosidade e da magnificência da civilização egípcia. Situada às margens do rio Nilo, Luxor abriga alguns dos templos e monumentos mais impressionantes do mundo, transportando-nos de volta a uma era de faraós poderosos e deuses enigmáticos. Preparem-se para se maravilhar com o Templo de Luxor, dedicado à tríade tebana, Amon, Mut e Khonsu, com seus imponentes obeliscos, colunas gigantescas e hieróglifos que narram histórias de poder e divindade. Explorem o complexo de Karnak, o maior templo religioso já construído, um labirinto de santuários, colunas e estátuas dedicadas a diferentes deuses egípcios. Admirem a beleza singular do Templo de Hatshepsut, a única faraó mulher do Egito, com sua arquitetura inovadora e sua localização espetacular encravada na rocha. E não deixem de contemplar os colossos de Memnon, as gigantescas estátuas que guardam os segredos de Amenhotep III. Para uma experiência verdadeiramente inesquecível, embarquem em um passeio de balão ao nascer do sol sobre Luxor, e contemplem a beleza deslumbrante dos templos e monumentos sob a luz dourada da manhã. Luxor é um destino imperdível para os amantes da história e da cultura, um lugar onde o passado ganha vida e nos transporta para uma era de mistérios e maravilhas. A imponência das estátuas de Memnon, com cerca de 18 metros de altura, impressiona os visitantes há milênios. Originalmente, as estátuas representavam o faraó Amenhotep III, mas foram posteriormente associadas ao herói grego Memnon, dando origem a lendas e mitos. Observem atentamente as estátuas e descubram os grafites antigos deixados por turistas gregos, uma curiosa evidência da admiração que esses monumentos despertavam já na antiguidade. A arquitetura singular do Templo de Hatshepsut, construído em terraços na encosta de uma montanha, é um testemunho da inovação e da ousadia da faraó mulher. Observem a simbologia do falcão e da serpente, representando o bem e o mal, que adornam as paredes do templo. Vale dos Reis e Vale das Rainhas. Preparem-se para uma jornada ao coração da necrópole real, o Vale dos Reis, um local sagrado onde os faraós do Egito Antigo foram sepultados por mais de 500 anos, entre os séculos 16 e 17 a.C. Imaginem um vale desértico, cercado por montanhas rochosas, onde mais de 60 tumbas escavadas na rocha guardam os restos mortais e os tesouros de faraós lendários, como Tutancâmon, Ramsés VI e Seti I. Ao contrário das pirâmides, que se tornaram alvos fáceis para saqueadores, as tumbas do Vale dos Reis foram projetadas para proteger os faraós e seus tesouros na vida após a morte. A descoberta da tumba de Tutancâmon, praticamente intacta, em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter, foi um dos eventos mais importantes da arqueologia moderna, revelando ao mundo a riqueza e a sofisticação da arte funerária egípcia. Os tesouros encontrados na tumba de Tutancâmon, incluindo sua máscara funerária de ouro maciço, joias deslumbrantes e objetos de arte preciosos, nos permitem vislumbrar a crença dos antigos egípcios na vida após a morte e a importância que davam à preparação para a eternidade. A suposta maldição de Tutancâmon, que teria atingido membros da equipe de Carter após a descoberta da tumba, adiciona um toque de mistério e intriga a esse local fascinante. O Vale das Rainhas, localizado próximo ao Vale dos Reis, abriga as tumbas das rainhas, princesas e outros membros da família real. Embora menos suntuosas que as tumbas dos faraós, as tumbas do Vale das Rainhas também revelam importantes detalhes sobre a vida e a cultura da elite egípcia.
A mudança na tradição funerária, das pirâmides para as tumbas escavadas na rocha, reflete a busca por maior segurança e proteção contra os saqueadores, que se tornaram uma ameaça constante para os tesouros dos faraós. Os ladrões de túmulos, considerados os gênios do crime da época, desenvolveram métodos engenhosos para invadir as tumbas e roubar os tesouros. A crença na vida após a morte era central na religião egípcia, e os antigos egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a continuação da vida no além. Os conceitos de Ka e Beá, representando a força vital e a personalidade do indivíduo, respectivamente, eram fundamentais para a compreensão da vida após a morte. Anubis, o deus dos mortos, desempenhava um papel crucial na condução das almas para o submundo, onde passariam pela cerimônia de pesagem do coração, um julgamento final que determinaria seu destino na eternidade. Aswan, a fronteira sul e os templos nubianos. Viajemos agora para Aswan, a cidade mais ao sul do Egito, localizada às margens do rio Nilo, próxima à primeira catarata. Aswan é um importante centro histórico e cultural, com monumentos e templos que remontam à época dos faraós. Preparem-se para se maravilhar com o Templo de Philae, dedicado à deusa Ísis, um dos templos mais bem preservados do Egito Antigo. Originalmente localizado na ilha de Philae, o templo foi transferido para a ilha de Ajuquia na década de 1960, como parte de um projeto da Unesco para salvar os monumentos históricos da inundação causada pela construção da alta represa de Aswan. A grandiosidade do templo de Abu Simbel, com suas 4 estátuas colossais de Ramsés II na fachada, é um testemunho do poder e da magnificência do faraó. Assim como o templo de Philae, Abu Simbel também foi transferido para um novo local na década de 1960, para protegê-lo da inundação. Aswan é um destino fascinante, que combina história, cultura e beleza natural, oferecendo aos visitantes uma experiência única e enriquecedora. Costa do Mar Vermelho e Península do Sinai. Agora, vamos explorar a beleza deslumbrante da costa do Mar Vermelho e da Península do Sinai, um paraíso para os amantes da natureza e da história. Imaginem águas cristalinas em tons de turquesa, recifes de coral vibrantes repletos de vida marinha, praias de areia branca e montanhas imponentes que se erguem ao fundo. A costa do Mar Vermelho é um destino ideal para a prática de mergulho, snorkeling, windsurf e kitesurf, oferecendo uma experiência inesquecível para os amantes dos esportes aquáticos. A Península do Sinai, um local de grande importância religiosa, é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Segundo a tradição bíblica, foi no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Um dos locais mais visitados na região é o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mosteiros cristãos mais antigos do mundo, localizado aos pés do Monte Sinai. E para quem busca uma experiência de férias completa, com resorts luxuosos, praias paradisíacas e uma animada vida noturna, Sharm el-Sheikh é o destino perfeito. Deuses, faraós e personagens históricos. A religião desempenhou um papel fundamental na vida dos antigos egípcios, que cultuavam uma vasta gama de deuses e deusas, cada um com seus poderes e responsabilidades. Preparem-se para conhecer os principais deuses do panteão egípcio, como Ra, o deus do sol, Osíris, o deus dos mortos, Ísis, a deusa da magia e da fertilidade, e Horus, o deus do céu e da realeza. A história eternizou a grandiosidade dos faraós mais importantes, como Ramsés II, conhecido por seu longo reinado e suas conquistas militares, Tutmés III, o grande conquistador, Akenaton, o faraó herege que tentou impor o culto a um único deus, Aton, e Hatshepsut, a poderosa faraó mulher que governou o Egito por mais de 2 décadas. Exploraremos também a vida e o legado de personagens históricos importantes, como Alexandre, o Grande, fundador de Alexandria, Cleópatra, a última rainha do Egito Ptolomaico, e Imhotep, o arquiteto e médico que projetou a primeira pirâmide. Os escribas, responsáveis pela escrita, administração e registros, desempenhavam um papel crucial na sociedade egípcia, garantindo a preservação do conhecimento e a continuidade da cultura. Ramsés II, um dos faraós mais poderosos e influentes do Egito Antigo, deixou um legado de monumentos impressionantes, como o Templo de Abu Simbel e o Ramesseum, seu templo funerário. Seu longo reinado, de mais de 60 anos, foi marcado por conquistas militares, grandes obras de construção e um culto intenso à sua própria figura. Alexandria, a cidade de Alexandre, o Grande. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., Alexandria foi um importante centro cultural e intelectual do mundo antigo. Sua localização estratégica, no delta do Nilo,
a tornou um importante porto e um ponto de encontro de diferentes culturas. Imaginem uma cidade cosmopolita, com uma biblioteca que abrigava milhares de pergaminhos, um farol que guiava os navios e uma atmosfera vibrante de conhecimento e descobertas. A Biblioteca de Alexandria, uma das maiores e mais importantes bibliotecas da antiguidade, foi um centro de estudos e pesquisas, atraindo estudiosos de todo o mundo. Seu acervo, estimado em centenas de milhares de volumes, cobria diferentes áreas do conhecimento, desde filosofia e literatura até matemática e astronomia. O Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com seus mais de 100 metros de altura, guiava os navios que chegavam ao porto, um símbolo da prosperidade e da importância de Alexandria. Embora a biblioteca e o farol tenham sido destruídos ao longo dos séculos, Alexandria continua sendo uma cidade fascinante, com uma rica história e cultura. Hieróglifos, Museu Egípcio e Economia. Os hieróglifos, a escrita sagrada dos antigos egípcios, são um sistema complexo e fascinante de símbolos que representam palavras, sons e ideias. Desvendar os segredos dos hieróglifos nos permite compreender a cultura, a religião e a vida cotidiana dos antigos egípcios. O Museu Egípcio do Cairo abriga uma das maiores e mais importantes coleções de artefatos egípcios do mundo, com mais de 120 mil peças, desde múmias e sarcófagos até estátuas, joias e objetos de arte. Explore os corredores do museu e mergulhe na história e na cultura do Egito Antigo. A economia egípcia, ao longo da história, foi baseada na agricultura, no comércio e, mais recentemente, no turismo. O rio Nilo, com suas cheias anuais, fertilizava as terras e possibilitava o cultivo de diferentes culturas, garantindo o sustento da população. O comércio, facilitado pela localização estratégica do Egito e pelo Canal de Suez, desempenhou um papel importante na economia do país. Hoje, o turismo é uma das principais fontes de renda do Egito, atraindo milhões de visitantes todos os anos, interessados em explorar a história, a cultura e a beleza natural do país. O domínio romano, que se estendeu por séculos, deixou uma marca profunda na cultura e na política do Egito, influenciando a arquitetura, a administração e a vida cotidiana da população. Curiosidades e fatos interessantes. Preparem-se para se surpreender com algumas curiosidades fascinantes sobre o Egito. Sabiam que os antigos egípcios acreditavam que os gatos eram animais sagrados, associados à deusa Bastet? E que eles foram os pioneiros na fabricação de cerveja, uma bebida considerada sagrada e oferecida aos deuses. A bandeira egípcia, com suas cores vibrantes, vermelho, branco e preto, representa a história e a identidade do país. O vermelho simboliza a luta pela independência, o branco representa a paz e o preto representa o período de opressão. As mesquitas, com seus minaretes imponentes e suas cúpulas majestosas, são um testemunho da importância do Islã na cultura egípcia. Visitem a Mesquita de Muhammad Ali, no Cairo, e a Mesquita de Al-Azhar, uma das mais antigas e importantes universidades islâmicas do mundo. O rio Nilo, a dádiva da vida, moldou a civilização egípcia, possibilitando a agricultura, o comércio e o desenvolvimento de comunidades complexas. As cheias anuais do Nilo fertilizavam as terras, garantindo a prosperidade do Egito Antigo. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelo fascinante Egito. Uma terra de mistérios, maravilhas e uma história que continua a nos inspirar. Esperamos que tenham gostado desta viagem imersiva pela cultura, história e beleza do Egito. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. E para continuar explorando o mundo com a gente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Fique ligado, pois em breve teremos mais aventuras e descobertas.